Amém? É por isso que estamos aqui reunidos como um exército de Deus. E eu quero deixar para nossa meditação nesta madrugada em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao 7, depois versículo 9. O tema desta madrugada é capacidades de um homem cheio do Espírito Santo. Capacidades de um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao 7, depois versículo 9. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou... Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Estamos aqui diante de uma passagem bem abençoada, né? Mais uma passagem que eu creio que todos os irmãos que aqui estão conhecem a história de José. E eu quero falar nessa madrugada para a minha vida e para a sua vida sobre estar cheio, ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, nós estamos aqui diante de um homem que ele tinha promessas de Deus. De um homem que Deus revelou através de sonho o que iria fazer na vida de José. Né? Deus revelou através de sonhos o que Deus tinha para a vida de José. Só que nós sabemos que quando nós recebemos promessa, tem um tempo para se cumprir essas promessas. Então, entre o tempo, né, da promessa e o cumprimento, acontecem muitas coisas nesse meio tempo. É onde muitas pessoas desistem, muitas pessoas não querem saber mais. Às vezes recebemos promessas e nós achamos que a promessa ela irá se cumprir no dia seguinte. Nossa, Deus me fez uma promessa hoje e amanhã, hoje eu estou cheia daquilo que eu ouvi, mas se passa alguns dias, se passa alguns meses, começa a acontecer algo, né, em nossa vida e nós começamos a desistir. E nesta madrugada eu quero falar sobre estar capacitado. Mas eu quero falar sobre estar capacitado para esperar o tempo da promessa, mas esse capacitado no Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito Santo de Deus para se esperar o tempo da promessa de Deus em nossas vidas. Porque, querido, não tem como nós conseguirmos alcançar as promessas de Deus se nós não estivermos capacitados pela presença do Espírito Santo. José ele suportou tantas coisas porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo para isso. Porque se nós não estivermos e ser capacitado nesta madrugada, como eu estava dizendo, se nós não estivermos cheio do Espírito Santo, nós não suportamos o tempo da promessa. Nós não aguentamos esperar o tempo da promessa. E estar capacitado, querido, é ser controlado por Ele para passar o processo de Deus. É ser guiado pelo Espírito Santo. É estar capacitado pelo Espírito Santo. É ser conduzido pelo Espírito Santo. Então que nesta madrugada nós viemos aprender através de José. E eu quero aqui nessa madrugada deixar 3 capacidades, três posicionamentos. Como o Espírito Santo encheu tanto José, que José suportou tantas coisas que ele passou e ele só conseguiu passar pela presença do Espírito Santo. De repente, através dessa passagem, você vai ver que você também está passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas você só está de pé
Por causa da presença do Espírito Santo, porque é Ele que tem te capacitado para cada etapa que você passou. Porque cada coisa que José passou foi uma etapa até chegar o tempo da sua promessa. E é assim comigo e contigo também. E a primeira que eu quero deixar nesta manhã para nossas vidas, nessa madrugada, é ser capacidade emocional. É ter capacidade emocional. A primeira capacidade que o Espírito Santo concedeu a José. Porque nós sabemos que José ele foi abandonado, José foi vendido, José foi odiado, José foi alvo de mentira. E veja bem, querido, suportar tudo isso que José passou, a primeira capacidade é a capacidade emocional. Querido, como se encontra o seu emocional nesta madrugada? Como está? Como você tem enfrentado? Será que você tem passado por abandono? Como José passou pelo abandono. Ele foi abandonado pelos seus irmãos. Ele foi abandonado, ele foi vendido, ele foi entregue para a terra estrangeira, ele foi como escravo, ele foi abandonado. De repente você passou por um tipo de abandono e isso te paralisou. E isso fez você desistir das promessas que um dia o Senhor te fez. Então a primeira capacidade que o Espírito Santo ele quer te dar nesta madrugada é capacidade emocional para você romper com tudo que você viveu na sua vida. E José passou pelo abandono, José foi vendido, José foi odiado, ele foi odiado pelos seus irmãos tiveram ciúme dele, tiveram raiva, tiveram tudo quanto é tipo de sentimentos. E ele foi alvo de mentira. Mas José ele teve capacidade emocional, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, porque José era um homem cheio do Espírito Santo. E olha a importância de nós sermos cheios da presença do Espírito Santo. Porque, como eu disse aqui, todos nós temos promessas. A nossa maior promessa é que Jesus ele voltaria para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a minha e você. Essa é a maior promessa. Então, abaixo da nossa maior promessa, nós temos promessas de Deus a se cumprir em nossas vidas. Só que entre o tempo da espera da promessa, entre o tempo da promessa e a espera do cumprimento da promessa, nós passamos por várias etapas. Nós passamos por muitas coisas, nós passamos por provas, nós passamos por tentações, nós somos provados, Deus nos prova. Deus não nos tenta, Ele nos prova. A tentação ela vem de Deus. E a tentação que vem sobre nós é a tentação humana, né? A Bíblia ela fala muito sobre isso. Então a tentação ela vem do diabo, a prova não, Deus nos prova. E para nós passarmos, suportarmos, para nós superarmos, conseguirmos enfrentar tudo isso, é só sendo capacitado pelo Espírito Santo nesta madrugada. É tudo que precisamos, ser capacitado pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que José teve, a primeira capacidade que ele teve através do Espírito Santo foi emocional. Porque se ele não fosse capacitado pelo Espírito Santo, ele não conseguiria passar por tudo isso que ele passou. Por abandono, ser vendido, ser odiado, ser alvo de mentira. De repente, você que está me ouvindo nesta hora, você foi alvo de mentira. Alguém inventou calúnia ao seu respeito e isso te parou. O seu ministério nunca mais foi o mesmo, a sua vida nunca mais foi a mesma, porque você foi alvo de mentira. Então, peça ao Espírito Santo nesta madrugada que ele te capacite emocionalmente, que ele toque no seu emocional e que ele tire de dentro de você tudo que um dia te parou. Tudo que no meio do processo, no meio da espera, da promessa se cumprir, aconteceu na sua vida de ruim. Peça ao Espírito Santo, querido, porque se não fosse o Espírito Santo, porque no versículo 50 de Gênesis 50, mostra como José superou todos esses sentimentos emocional. Ele superou isso. Eu vou ler aqui no capítulo 50 rapidinho, só para nós. O versículo 19 e 20, que diz: Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora.
que se conserve muita gente em vida. Aqui os irmãos de José, depois que o seu pai morre, eles ficam com medo, eles acham que agora José, agora é que ele vai, né, armar contra eles, agora é que ele vai fazer a fúria, o que a gente fizemos com ele lá no passado, ele agora vai nos dar o troco, agora que ele vai nos dar o troco. Porque ele já era governador, ele já mandava em tudo. A promessa já havia se cumprido. Então eles achavam que José estava agindo com eles, né, de bondade enquanto o seu pai estava vivo. Quando seu pai morreu, eles achavam agora ele vai se vingar. Mas José disse, não é a mim que pertence, é a Deus. Veja um homem que suportou, que teve a capacidade de adquirir todo o processo emocional que ele passou. Eu não sei qual é o processo emocional que você tem vivido. Eu não sei se você foi abandonado. Eu não sei se em alguma etapa da sua vida você foi alvo de mentira. Eu não sei se no processo, no meio da caminhada, te venderam, te quiseram fazer de você, te prostituíram, né? Esse prostituir que eu quero dizer é te levar por caminhos errados, te conduziram por lados errados, né? Você foi excluído de algo. Mas nessa madrugada, peça a presença do Espírito Santo, querido. Peça a capacidade do Espírito Santo, que ele venha te capacitar, assim como ele capacitou a José. E a segunda capacidade que ele teve foi capacidade moral. Essa capacidade moral que eu falo, nós sabemos que na história de José, quando ele vai para a casa de Potifar, quando ele é vendido como escravo, José ali, o cenário ali estava pronto, né? Estava tudo pronto. José era bonito, estava longe da sua casa, longe do seu pai, dos seus irmãos, estava longe, né? Em termos, podemos dizer assim, eu estou em terra estrangeira, eu estou em lugar idólatra. Havia uma mulher que todos os dias estava tentando ele, havia uma tentação em cima dele. Mas o que José decidiu fazer? Ele decidiu fugir. Ele decidiu fugir. Então ele teve capacidade moral. Quantas das vezes, querido, nós caímos naquilo que nós mais precisamos? De repente a minha vida financeira anda tão ruim, mas me oferecem algo ali e eu aceito. Aonde está a minha moral? Aonde está o meu caráter? Quando eu abro mão de certas coisas porque eu acho assim, não tem ninguém me vendo. E eu me esqueço que tem um Deus que ele está me vendo. Porque ele vê em todas as circunstâncias. Ninguém se esconde da presença de Deus. Então José, a segunda capacidade que o Espírito Santo deu a ele. Olha como é bom ser cheio da presença do Espírito Santo. Porque é só ele que nos conduz de passo em passo, que nos leva a continuar e a prosseguir, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio da presença de Deus. Independente da luta que estamos passando, mas é saber que lá na frente a promessa de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Lá na frente tem vitória para você. Lá na frente está o seu resultado. Não se venda por nada. Então a segunda capacidade que ele teve foi a capacidade moral. Foi a capacidade moral. Ele tinha todos os recursos, ele podia ceder aos encantamentos daquela mulher, mas ele não cedeu. Estava em terra estrangeira, era bonito, estava sendo assediado, a mulher todos os dias se oferecia a ele, mas ele preferiu correr. Será que nós temos essa capacidade? Porque no nosso ponto fraco, na nossa fraqueza, quando nós somos tentados pelos nossos desejos, porque nós somos tentados pelos nossos desejos, os desejos carnais, será que nós fugimos como José faz? Só o Espírito Santo para fazer isso em nossas vidas. E a terceira capacidade de executar tarefas. Nós vemos aqui que Espírito Santo é que nos capacita. E José, ele foi capacitado em 3 níveis de liderança. 3 níveis de liderança. Veja bem, José ele recebe uma promessa através de sonhos. Mas esse sonho significaria que ele seria governador. Ele seria um grande homem abaixo do rei do Egito. Ele seria um grande homem, ele iria comandar tudo.
E ele recebe 3 níveis de liderança. E a primeira liderança que ele recebe é quando ele é vendido na casa de Potifar. A primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar de uma casa. Ele cuida daquela casa e ele exerce aquela tarefa com excelência. A segunda coisa, que ele lidera uma melhor do que a outra. Não se compara a liderança dele. É dentro de uma prisão. O terceiro cargo que ele recebe é o cargo de governador. De repente, nesta madrugada, nós recebemos promessas do Senhor. Recebemos promessas que nós chegaríamos a níveis maiores. Só que estamos passando por etapas pequenas. E muitas das vezes você está abandonando o barco porque você diz assim, ó, não foi isso que o Deus me prometeu. Não é isso que Deus tem para mim. Por que eu tenho que limpar a casa agora? Por que eu vou cuidar da casa de um homem se o que Deus me prometeu é algo muito grande? Querido, José, ele não pensou dessa forma. José, tudo que aparecia para ele executava e fazia com excelência. Sabe o que acontece comigo e contigo? É porque nós ficamos limitados. Achamos assim, Deus me prometeu um cargo, Deus me prometeu uma vida financeira melhor, são só exemplos. Deus me prometeu um lar abençoado, uma vida maior, e olha onde eu estou vivendo. Cadê o Deus que me fez promessas? Cadê as promessas do nosso Deus? Não, José, ele recebeu capacidade de executar qualquer tipo de liderança que vinha às mãos dele. E ele começou por baixo, ele começou sendo escravo na casa de Potifar. E quando ele foi para governar aquela casa, em termos de empregado, ele liderou com excelência. E a segunda liderança dele foi dentro de uma prisão. Eu não sei qual prisão que você se encontra nesta noite. Independente do que você está passando, faça e faça com excelência. De repente você está dentro da sua casa e você está chorando porque você não aguenta o que você tem passado. Mas nunca se esqueça que existe um Deus que está contemplando as suas lágrimas. Existe um Deus que no momento certo ele vai te exaltar. Existe um Deus que no momento certo ele vai cumprir as promessas dele na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós precisamos da capacidade do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para vencermos o tempo da promessa, o tempo do seu cumprimento, o tempo da espera. Isso nós só conseguimos vencer com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então que nesta madrugada, querido, nós viemos clamar pela presença do Espírito Santo. Nós viemos pedir o seu direcionamento, que nós viemos falar, Senhor, até aqui eu estive fraca, até aqui eu murmurei, até aqui eu chorei, mas agora eu entendi que o que eu preciso é da presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai te consolar, é Ele que vai te confortar, é Ele que vai te colocar em pé, independente da situação que você está passando, e vai trazer a sua memória. Tem promessa para você, tem promessa para a sua vida. Fique firme, não pare, não desista, não murmure, porque o que Deus tem para você vai se cumprir, mas é necessário você passar por todas as etapas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. José passou por etapas, mas ele conseguiu concluir, porque ele teve a presença do Espírito Santo dentro dele. Eu não sei qual é a etapa que você está passando, se é a área emocional, se é a capacidade moral, se é o seu caráter, se é o nosso caráter, se é a capacidade de executar tarefas. De repente você não está conseguindo na parte de executar, você está achando que estão te rebaixando ao ponto. Mas não, Deus está vendo tudo. Tudo isso é um preparo para que Deus tem. Já pensou se José falar, não, eu não vou fazer nada aqui, eu estou em terra estrangeira, eu sou escravo. Eu tive um sonho lá atrás de uma promessa, de pessoas se curvando diante de mim, e agora eu estou aqui limpando o chão, eu estou aqui cuidando de casa, eu estou aqui numa prisão. Mas liderou com excelência. Independente do que Deus colocou em tuas mãos, faça com excelência, até se cumprir em suas vidas, na minha vida e na sua vida, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então que nesta madrugada nós viemos ser controlado,
capacitado pelo Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, querido, que nós não venhamos ser uma igreja nada contra, mas que achar que ser guiado pelo Espírito Santo é só eu pular dentro da igreja, é só eu falar em línguas. Não, é você ser dirigido por Ele todos os dias da sua vida, é você se permitir ser consolado, é você se permitir ser confrontado por Ele, é você estar atento à voz do Espírito Santo dentro de mim, de você nos direcionando e dizendo, ó, não é assim que você tem que fazer, não é assim que você deve falar, não é assim que você deve agir, é dessa forma, segue os meus passos, segue os meus ensinamentos. Então que nesta madrugada nós viemos pedir, Espírito Santo de Deus, me capacita para que as promessas do Senhor venham se cumprir em nossas vidas, para que nós venhamos esperar o tempo da promessa se cumprir em nossas vidas. Amém? Então nesta madrugada nós